Fala galera, Igor na cena, seja bem-vindo a mais um Giro Missionário. Hoje nós vamos conversar com o Eduardo. O Eduardo tem um projeto lindo em Pernambuco, então fica ligadinho que hoje o assunto vai render, hein? Produção, solta a vinheta. E aí, Eduardo, tudo bem? Primeiramente eu quero te agradecer você estar aqui. Como é que você tá, meu amigo? Tudo bem, Igor? Tô bem, graças a Deus. É um grande de alegria. Obrigado pelo convite, né? E tô feliz por estar aqui, bater esse papo com vocês. Gente, o Eduardo é um grande amigo, missionário. Hoje ele é obreiro ali na Jocum Casa, uma base da Jocum ali na zona norte de São Paulo. Eu estou muito feliz em ele estar aqui. E cara, quero te perguntar, primeiramente, se apresenta aí para esse povo de Deus. Fala um pouco de você, sua história. Fala um pouquinho de você, quem você é. Bom, perfeito. Então, meu nome é Eduardo, como o Igor disse, né? Eu sou natural de Curitiba, no Paraná. Então, sou casado, minha esposa se chama Jéssica, tem uma filhinha de 1 ano e 2 meses, que se chama Olivia. E essa caminhada missionária ela aconteceu há 10 anos atrás, quando em Ponta Grossa, no Paraná, eu fui fazer a minha primeira escola de missões. E lá então eu descobri esse chamado missionário de tempo integral e até então eu tenho servido ao Senhor de forma integral. E um dos projetos que a gente tem mais forte agora mesmo é o Sertão Nordestino, né? Mas daqui a pouco a gente vai explicar por que nós estamos em São Paulo, não estamos ainda no Sertão, mas vai ser legal esse bate-papo aqui com vocês. Legal, legal. Eduardo, então você é de onde mesmo? Eu sou de Curitiba, no Paraná. Curitiba. Legal. Você disse que faz 10 anos, né? Tá na missão. Como foi esse seu início, né? Como foi seu chamado? Sua família é uma família cristã? Não? Como foi esse começo aí? Fala um pouquinho pra gente. Então, foi bem, digamos assim, bem engraçado, porque eu e meu irmão, eu tenho um irmão mais velho, né? Nós somos em dois dentro de casa, e fazemos parte da primeira geração de cristão dentro da nossa família. Então, nós viemos do catolicismo, né? Mas não um catolicismo não praticante. E aí, tudo começou com o meu irmão. Ele foi para a escola de treinamento e discipulado, que nós chamamos dentro de Jocum como ETED, em 2009. Lá em 2009, depois que ele voltou dessa escola, ele me apresentou a Jocum. Então, depois do colegial, que eu terminei o ensino médio, eu falei, por que não, né? Por que não ter uma experiência com jovens, né? Até então eu não sabia, não conhecia o que era missão de fato e tinha acabado de me converter mesmo, né, na igreja. E aí fui ter essa experiência dentro dessa escola de treinamento e foi dentro dessa escola de treinamento que eu me descobri como aquele que tem um propósito, aquele que tem um objetivo dentro da missão de Deus. Então, lá em Ponta Grossa foi o meu início, digamos assim, nessa caminhada aí com Deus, efetivamente, né? Legal. E o início, como foi? A família, ela aceitou bem essa ideia? Não teve resistência ou foi de boa? Olha, você sabe que os meus pais, eles sempre foram tranquilos, assim. De alguma forma, eles sempre prepararam a gente para o mundo, né? Eu e meu irmão. Legal. Então, a gente tinha dentro dos limites, né? Nós tínhamos certa autonomia, né? Aham. E quando o meu irmão saiu, enfim, foi tudo bem, ele voltou. Mas quando eu, com 19 anos, né, me vi saindo pela primeira vez, digamos assim, a uma viagem que na minha cabeça eu iria voltar depois de 5 meses, né? Mas eles aceitaram bem, né? Quando eu voltei desse período de 5 meses de prático, né? Que toda a escola a ITED, escola de treinamento de discipulado, ela tem um período de 2 meses de prático. Então, voltando para casa nesse período de prático, conversei com meus pais, falei, ó, Deus tem me chamado para missão, né? E eu acredito, eu não consigo enxergar o meu futuro, mas pelos próximos anos, a princípio, eu vou estar nessa missão chamada Jocum.
E aí, aos poucos, eles foram conhecendo a missão também. Eles não eram, na época, minha mãe, né, já havia convertido na Igreja Batista, mas o meu pai ainda não, né? Ah, E, entendi. então, assim, para ele, digamos assim, para ele foi tranquilo, né? Ao mesmo tempo, acho que é para homem mais fácil, né? Mas a minha mãe ficou um pouco receosa, mas ela confiou e me abençoou. Ah, ela ficou com saudade, ficou meio retraída, então? Ah, sempre fica, né? Filho mais novo, então sempre fica, Você sempre tinha fica. quantos anos, Du? Eu tinha 19 anos quando eu saí. 19 anos. Imagine. 19 anos. Então foi um tempo bom pra você, né, esse começo. Galera, pra quem tá ouvindo o nosso podcast, essa conversa, o Du falou várias vezes sobre Jokun. Eduardo, explica pra quem nunca ouviu falar sobre essa palavra, o que é Jokun, em rápidas palavras pra galera entender. Beleza. Jokun significa Jovens com uma Missão. Então, é um movimento missionário iniciado em 1960. Os fundadores foram Lauren Cunningham, perdão, o inglês não sou muito bom, e a sua esposa Darlene, né? Então eles começaram esse movimento missionário e de lá para cá nós temos aí muitos missionários de tempo integral, muitas escolas a curto, a médio, a longo prazo também. E eu estou inserido dentro dessa família gigantesca aí no mundo todo que é Jocum. Legal, legal. Uma grande plataforma de envio para as pessoas servirem, né? O que está no coração de Deus, né? O projeto pessoal, mas o projeto de Deus para cada um de nós, né? E tomando aqui rapidinho, queria falar para você que está ouvindo esse podcast, se inscreva no canal da igreja, tá? Curte, compartilha, porque toda vez que você curte, compartilha, o YouTube entende que esse vídeo precisa ser repostado e mandado para outras pessoas. Então, faça isso, tá? Que esse vídeo vai chegar a outras casas, outras famílias para abençoar a vida de outras pessoas, tá bom? Eduardo, a gente falou agora sobre o seu começo, você disse que foi tranquilo assim, sua mãe ficou meio receosa, mas entendeu, né? Começamos agora, né, essa caminhada na Jocum, né, sendo um missionário. E como foi o seu começo, né? Agora nós sabemos que o campo missionário não é um mar de rosas, mas como foi o seu começo, assim, em missão, seus primeiros 5 anos, quão foi as dificuldades ou as vitórias? Fala um pouco pra gente. Perfeito, então eu vou dar uma breve linha do tempo aqui. Como eu disse, em 2012, então em fevereiro de 2012, eu fui para essa escola de treinamento de discipulado. Então, dentro dessa escola, nós temos 3 meses de período teórico e 2 meses de período prático. Ao terminar essa escola, eu entendi que eu tinha esse chamado missionário de tempo integral, então eu voltei para a base missionária. Aí dentro da base missionária eu fiquei até 2017, né? Mas é interessante quando você está dentro de uma base missionária ou dentro da igreja local, você sempre se pergunta, né? Por que eu fui chamado? Né? Qual que é o objetivo da minha vida dentro da missão de Deus? Quais são os meus dons, a minha vocação? Então eu não tinha essa identidade ministerial formada ainda. E eu lembro que dentro da base eu comecei a servir todos os ministérios. Então, eu fui para o ministério social que nós tínhamos dentro da base, com crianças, né? Então, eu dei aula de informática, eu fui treinador de futebol, Nossa, eu, passou por eu tudo. passei por tudo, até descobrir. Eu fui passando, falei, não, ainda não é minha paixão ainda, né? Eu sirvo e etc, mas não é a minha paixão. E aí começou também, falei, não, eu vou mudar um pouco o foco, vou para a área do evangelismo fora da base. Então a gente começou um ministério com moradores de rua na época. Legal. Então terça e quinta a gente começou a ir para a rua. Então para quem conhece, não sei se alguém conhece a Ponta Grossa é uma cidade relativamente média, digamos assim. Então, em 2 horas você consegue caminhar pelo centro todo da cidade, né? Então, na terça e na quinta a gente ia até encontro aos moradores de rua, né? Então, dávamos café, um pão ali, etc. E mantinha relacionamento. Chegou um tempo, 1 ano, 2 anos depois,
a gente pensou, por que não eles virem até nós, né? Já que a gente sempre, durante esses anos, a gente sempre foi até eles. E aí a gente marcava um local e eles vinham até uma praça, a gente dava uma palavra e durante essa palavra, depois dessa palavra, a gente orava com eles, ministrava e dava o pão ali com o café. Depois disso, a gente entendeu que a gente deveria ser mais intencional. Então, a gente conseguiu um espaço, toda quarta-feira a gente conseguia dar um jantar, né? Promover um Nossa, jantar para legal. eles. Então, eles tomavam banho, trocavam as roupas sujas, ganhavam roupas novas. E o período que o jantar estava sendo preparado, a gente punha algumas bíblias e a gente começava a conversar com eles. Então, foi um processo bem bacana, assim, de uns 2 a 3 anos isso, né? Mas ainda não era minha paixão, né? Aham. Ainda não era minha paixão. É Então aí em você, 2000. só para Pode a falar. gente entender, você passou, né, por várias frentes de trabalho na base, né? A base tinha várias frentes de trabalho, a base de Jocum ali em Ponta Grossa, e você começou a pular em várias questões para servir, né, em vários ministérios e até achar aquele que realmente é a sua vocação, né? E o último foi esse evangelismo, que foi algo que Uhum. marcou sua vida. Teve alguma situação engraçada nesse ministério de evangelismo? Alguma coisa curiosa que aconteceu com você? Rapaz, olha, até que teve. Deixa eu lembrar aqui, eu sou um pouco ruim de memória. Mas é só um ponto, eu acho que é interessante aqui, antes de eu trazer um testemunho. Eu acho que é interessante, né? Muitas pessoas elas pensam, fazem essas perguntas, né? Por que eu fui chamado e qual que é a minha vocação e etc, né? E é interessante que a gente só encontra a nossa vocação, o nosso chamado ministerial ou servindo, né? Servindo as pessoas. Então, sem servir, a gente não vai identificar para que Deus nos chamou, né? Então, esse processo de servir é um processo muito importante para você descobrir o porquê que você foi chamado e para Sim, que você foi chamado, né? E uma dessas situações que a gente estava na rua, ah, rapaz, na verdade não seria nem tanto uma situação engraçada, assim, poderia ter, pode ter, mas eu sou um pouco ruim de memória. Mas eu acho que o trabalho na rua, digamos assim, com pessoas em situação de rua, precisa ser um trabalho muito resiliente, né? Então a gente passou ali 2 a 3 anos caminhando com aquela pessoa e quando a gente ia, estava vendo que aquela pessoa estava sendo inserida, por exemplo, num campo de trabalho e etc., tinha aquela recaída e voltava lá tudo novamente. Então, assim, eu fui aprendendo a trabalhar com isso, né? Fui aprendendo a trabalhar com essas situações que ocorria. Então, é um trabalho muito resiliente, né? É um trabalho sim, que sim. a gente não investe nas pessoas, né? Algo que eu entendi nesses dias agora, que a gente não investe nas pessoas, porque as pessoas elas não dão um retorno para nós, né? Elas não são investimentos no sentido que elas precisam dar um retorno para nós. Então a gente semeia nas pessoas e uma hora essa semente ela vai brotar e uma hora essa semente ela vai dar frutos e a gente não espera nada em troca. Aí trabalhando debaixo dessa perspectiva para nós foi mais fácil. Sim, entendi, meu amigo. Legal. E passando por todos esses ministérios, se você for falar o que marcou, assim, qual foi aquilo que Deus capturou seu coração e hoje você trabalha nessa parte nas missões, qual seria? Bom, então, vou voltar um pouco, tá? Trabalhando na base, no um desenvolvimento comunitário, ministério, não era a minha paixão ainda. Embora eu servia, mas não era a minha paixão. Fui trabalhar com evangelismo, né? Tanto como moradora de rua, evangelismo criativo na cidade, etc. Mas também não era a minha paixão. Então, assim, eu entendo que todos nós fomos chamados para evangelizar, mas ainda eu não tinha o dom do evangelista, digamos assim, né? E Sim, aí um dia eu saí da base, digamos assim, eu vou dar uma caminhada pela comunidade. E eu fui dar uma caminhada e eu fui conversando com algumas pessoas, né? E eu lembro que naquele dia a gente ia fazer uma ação no Dia das Crianças, numa igreja próxima da base, e passando, né, em uma dessas casas, havia uma casa muito simples. E eu lembro até hoje, o nome da moça era Dona Maria.
muito simples mesmo, muito simples. E tinha umas crianças na janela. E como a gente estava caracterizado, porque a gente ia fazer um trabalho com as crianças na igreja, e elas ficaram assim, maravilhadas, né? A gente estava vestido de palhaço, etc. E aí eu convidei essas crianças a pedir permissão para a mãe para levar essas crianças até a nossa apresentação na igreja, que depois eu devolveria Legal. elas para a mãe, né? E aí foi, então, a gente levou, tudo foi muito bacana. Na volta, eu falei, por que não, né? Eu perguntei, a senhora já conhece a Jocum? Que a Jocum era bem conhecida na comunidade ali. Aham. Você gostaria de receber um culto na sua casa? E ela falou, sim, gostaria. Então, naquele momento, eu comecei a ir 3 vezes na semana. Era só um culto, né? Então, mas na verdade, você tem que criar um relacionamento. Então, Sim, eu sim. ia, conversava com a família, via o que, que eles tinham de necessidade. E aí eu comecei os cultos. E durante os cultos, eu também fiz à tarde, né? Como era algo rápido, então eu fazia um culto no lar junto com um discipulado. Legal. E a primeira foi a minha primeira experiência com discipulado bíblico. Então eu peguei um projeto na internet pronto já, né? Então, como era a minha primeira experiência, eu comecei a fazer. Rapaz, eu só sei que depois de um tempo, assim, aquela moça, ela compreendeu o evangelho, compreendeu. E na última lição eu fiz a famosa pergunta, né? A Meu senhora Deus. entende o evangelho? Compartilhou o sacrifício, entende o sacrifício de Jesus, compreende, etc. E ela falou que sim, e em lágrimas, assim, ela começou a aceitar Maravilha. Jesus. Então, ali foi a minha primeira experiência, assim, de discipulado bíblico, e eu falei, é isso que eu quero. Essa é a Nossa, minha paixão, é isso que eu quero como ministério. Eu que quero legal. falar de Deus para as pessoas, mas não só comunicar no sentido evangelístico, né? Eu quero passar tempo com as pessoas, eu quero ensinar a palavra. Que Aí legal. que tudo começou. Nossa, então essa história marcou então a sua vida, né? Na missão assim e trouxe essa certeza que você foi chamado para o discipulado bíblico, né? E faz muito Uhum. sentido com o que você faz hoje, né? Já já a gente vai entrar no que você faz exatamente hoje. Mas onde entra a Jéssica? Porque hoje você é casado, você falou que você é casado com a Jéssica, tem sua filha, como é o nome de sua filha? Olivia, Olivia. Olivia tem quantos anos? 1 ano e 2 meses agora. 1 ano e 2 meses. Onde entrou nesse tempo em missão a sua família, né? A nossa igreja aqui se chama Família Vitoriosa e nós prezamos muito sobre esses pilares, né? Então a gente queria saber um pouco como foi essa seu relacionamento com a sua esposa e aconteceu antes da missão, durante, como foi? Uhum. Então, a Jéssica, na verdade, ela estava já desde o início, né? Porque em Aham. 2012 ela foi aluna junto comigo na nossa escola de missões. Nossa, Então, legal. ela foi a minha parceira, digamos assim, de sala de aula, mas a gente não nos relacionávamos, né? Aham. No sentido assim, mais Eram uma só amizade amigos. especial. Era só amigos. Só depois de 2 anos que a gente começou a trabalhar junto, justamente por causa da Dona Maria, né? Que a Nossa, gente. coincidência. Aham, porque assim, a Jéssica, ela é formada em serviço social. Então, o trabalho dela é uma perspectiva mais comunitária também. Sim, Além sim. do trabalho com criança, ela tem um trabalho forte com desenvolvimento comunitário, que era dela, né? E aí, a Dona Maria estava ali nesse processo de discipulado bíblico e ela se propôs a me ajudar, né? Em algumas coisas que ela precisava, que a Dona Maria precisava na época, de auxílio, etc. E aí a gente começou a conversar mais próximo. Eu falei, por que não, né? Comecei a observar, assim, tinha algumas coisas que eu já queria, assim, para uma futura esposa. E aí eu fui orando, esperei o tempo certo, a gente foi se conhecendo, se conhecendo. E aí eu me declarei para ela, Ah, e ela demorou um tempinho, pouco tempo, né? E aí a gente começou a namorar, né? E dentro de 1 ano e meio a gente começou o relacionamento e casou, noivou e casou, né? nó, que legal, cara. E Então Dona casamos Maria em foi o cupido. 2016. Isso. Ela foi digamos assim, o que nos uniu aí. Foi uma pitadinha aí que nos uniu. Rapaz, você tem que agradecer Dona Maria, viu? Dona Maria Pois é. trouxe a certeza do teu chamado e sua esposa. Olha só, eu não tinha visto por essa perspectiva, não. Eu vou ter que ir lá agradecer ela. Meu Deus. Então, Du, caminhando um pouco, o que você tem feito hoje, cara? Hoje, agora casado, né?
casado e tendo uma filha, sabendo que Deus tem te chamado para discipulado bíblico, o que você tem feito hoje, assim, em missão? Fala para nós. Bacana. Hoje a gente está se programando porque a gente adotamos o povo sertanejo como um povo que a gente vai trabalhar a longo prazo, né? Legal. Então, essa adoção, na verdade, ela aconteceu em 2017, no meu caso, no caso da Jéssica, desde 2012, numa aula de um professor, ela já teve esse coração inclinado para o povo sertanejo. E aí, quando a gente casou, a gente uniu, né, propósitos ali. Amém. E em 2017 foi a primeira vez que eu tive o privilégio de pisar no Nordeste brasileiro, no sertão. Então ficamos 3 meses, eu com uma equipe. Sim. Depois, da metade de 2017 até o final de 2018, um ano e meio, a gente morou no sertão. A gente já estava casado. Aí eu e a Jéssica, a gente morou 30 quilômetros de Juazeiro da Bahia. É, e aí a gente teve essa primeira experiência realmente, né, um tempo mais longo, com plantação de igreja. Sim. Então, Então vocês depois moraram disso, lá, né? moramos 30 quilômetros de Juazeiro, um povoado chamado Horto do Salitre. Horta do Então a gente Salitre. trabalhou com 3 comunidades, mas uma comunidade que a gente realmente trabalhou efetivamente foi Alfavaquinha. Os nomes dos povoados é bem engraçado, assim, Alfavaquinha. E aí, depois desse período de um ano e meio, eu entendi que eu precisava me fortalecer mais no conhecimento bíblico. Como Sim, a minha sim. área é discipulado bíblico, então eu precisava de mais fundamento, precisava conhecer mais. Foi Legal. quando eu voltei para o Sul, fui para Curitiba e fiz uma escola da Bíblia de 9 meses, né? Então passei praticamente quase o ano todo estudando. E a Legal. Jéssica num projeto social. E aí, posso contar um pouco da Jô com Casa, então? Pode, pode. Tá? E aí, final de 2019, a gente recebeu uma proposta dos nossos antigos líderes, né, da base Ponta Grossa. Na época eles estavam nos Estados Unidos. E aí eles fizeram uma proposta que eles estavam voltando para o Brasil e eles queriam abrir uma base da Jocum em São Paulo. Aham. Então, com foco com refugiados e imigrantes, né, no coração da base. Sim, E aí sim. a gente vê uma oportunidade tanto para crescer em liderança, quanto para aumentar a nossa rede de relacionamento, né, conectar pessoas com o nosso projeto no Sertão Sim. e montar uma equipe, né, escolher um local, né, orar, entender qual local, qual cidade e voltar para o Nordeste depois de 3 anos. Esse foi o projeto que a gente fez nesse tempo aqui em São Paulo. Então, tá terminando esses 3 anos em São Paulo, a gente está concluindo o nosso tempo aqui na base Ponta Grossa, então graças a Deus a base já está bem estabilizada, a gente está com uma média de 14 a 20 obreiros, né? Eu trabalhei muito na área de treinamento Sim. com jovens e etc. para missão, né? Trabalhei muito na questão na área de treinamento bíblico e fomentamos aí esse novo projeto para o Nordeste. A partir do ano que vem a gente está indo com um projeto a longo prazo. Então essa é uma fotinha. Eu trabalhei muito com um projeto bíblico, então com seminários, que trabalhou com a Bíblia toda, com uma escola de 3 meses, que é a escola de treinamento, que é a escola bíblica de discipulado, né? Sim. Então liderei por digamos aí, 3 anos essa escola. Então foi muito bacana esse tempo aqui em São Paulo. A Jéssica, então, a Olivia veio nesse percurso quando a gente voltou do sertão, final de 2020. Final de 2020, isso. Final de 2020, ela engravidou. Aí a Olivia nasceu em agosto de 2021. Acho que tá certa a conta, seu meio de ruim. E aí, enfim, e aí foi nesse tempo, né, de pandemia, que estourou toda a pandemia. Mas a Jéssica sempre teve ao meu lado em relação ao ministério. Ela sempre teve dois agora, né? Tanto o ministério familiar com a Olivia agora, mas ela nunca deixou de trabalhar efetivamente na base missionária também. Legal, Du. Então, nesse tempo de preparação aí numa nova base, servindo, trazendo todo esse conhecimento que você tem, discipulado bíblico, trazendo escolas para treinamento de obreiros, outras pessoas que queiram se capacitar, porque isso é interessante, porque às vezes nós achamos que é simplesmente nós irmos, nós precisamos estar alicerçados na palavra, estarmos estudando, lendo, meditando, tendo conhecimento, né? Porque nós só fazemos conhecido aquele que nós conhecemos, né? Então, durante esse tempo, você
preparou novos obreiros e intencionalmente também foi sendo preparado. E agora, você está indo para o Pernambuco, né? Então, caminhando assim, qual é o seu projeto? Fala para nós um pouquinho do seu projeto ali no Pernambuco. Você e sua família vão estar indo para fazer o quê? Em que povo? Fala para nós. Uhum. Beleza. Então, o Brasil hoje, ele tem 8 segmentos menos evangelizados, né? E um dos ou três desses 8 segmentos menos evangelizados é o sertanejos, os quilombolas e os indígenas. Então, como o nosso coração sempre foi rumo ao sertão, a gente vai para uma cidade chamada Carnaubera da Penha. Ela fica bem no meio de Pernambuco, né? Carnaubera da Penha. A Legal. cidade mais próxima ali de Carnaubera da Penha é a cidade de Lampião, conhecida como a cidade de Lampião, que é Serra Talhada, né? Então, é importante nessa cidade, porque nessa cidade, você, no sertão como um todo, um dos segmentos menos evangelizados, você tem basicamente 6 mil assentamentos ou povoados sem a presença cristã, né? Nossa. Cristã evangélica. Então, assim, há muitos povoados a serem conquistados Às pelo vezes a gente evangelho. acha que o Brasil já foi totalmente evangelizado, mas não, né, Du? Não, eu tive assim momentos que a gente visitou pessoas que as pessoas estavam morando tão isoladamente no sertão que o conhecimento que elas tinham a respeito do que é o cristianismo era mais algo fictício, né, coisas misturadas com o catolicismo, do que o próprio cristianismo em si. Então, ainda mais a fé, né, essa fé fundamental que a gente tem em Cristo. Então, conhecia pouco sobre Cristo. Então, enfim, né? E aí a gente vai para Carnalbeira da Penha. Lá é um projeto de plantação de igreja. Então, Carnalbeira da Penha ela tem 13 mil habitantes. E desses 13 mil habitantes, menos de 1% são cristãos. Então, praticamente é uma comunidade assim que precisa do evangelho, precisa ser evangelizada, etc. E aí, essa cidade, ela é 90% indígena. Na cidade em si, ou aos redores da cidade ali, nós temos os 3 segmentos menos evangelizados. Então, nós temos indígenas, nós temos os quilombolas e nós temos o sertanejo por causa da região, né, geográfica. Então, Carnalbeira da Penha é interessante que é 90% indígena. Então, ela Nossa. está no meio de duas tribos indígenas, que são os anticuns e os pancarás, né? E, e aí também, acho que 15 quilômetros antes, uma cidade chamada Mirandiba, que é 15 quilômetros antes, é uma cidade que compõe 90% quilombolas. Então, assim, na região 90%. ali, numa região de 30 quilômetros, digamos assim, um raio de 30 quilômetros, a gente consegue trabalhar com esses 3 segmentos aí, os sertanejos, os quilombolas e os indígenas. E Então, essa é uma cidade é a pontual, cidade. né? É uma cidade Isso. bem localizada, então, para pregar o evangelho, né? Bem estratégica, assim, Legal. bem estratégica. No sentido com dos segmentos é bem estratégico mesmo. Sim, sim. E vocês vão trabalhar com, primeiro, lógico, né, relacionamento, mas a ideia é plantação de igreja, Du? Isso. Então, assim, a gente tem algumas vertentes do trabalho, né? Como é um trabalho ah, a longo prazo, a gente tem que ter um tempo de adaptação, né? Então, a partir do ano que vem a gente está indo para morar, então a gente vai ter esse um ano aí de adaptação. Depois Legal. desse processo, vai ter o processo de evangelismo, que é o que Sim. acontece desde o primeiro momento, mas algo mais intensificado, né? Aham. Porque não tem como você. O evangelho ele é comunitário, né? Ele é relacional. Então, primeiro Sim. você precisa estabelecer um relacionamento. Então, tem o processo de relacionamento, de adaptação, de evangelismo. Na medida que as pessoas vão sendo evangelizadas, vai ter o processo de pessoas se convertendo. Aí a gente vai para o processo do discipulado, né? E quando temos uma quantidade de pessoas sendo discipuladas, a gente vai para o processo de ajuntamento, que seria uma pequena comunidade. Pode ser embaixo de uma árvore, pode ser em qualquer outro Legal. lugar, da vontade deles. E aí a Sim. gente vai levantando líderes até que um dia o Senhor nos mande para outro lugar. Mas a gente vê aí é um trabalho a longo prazo, de 5 a 10 anos.
Entendi. Então o projeto tem estágios, né? O projeto final é evangelizar esse lugar, mas no meio disso tudo tem o relacionamento, tem a evangelização, tem o ajuntamento, até essa plantação, né? Então, cara, o Isso. seu projeto é levar as boas novas para esse lugar que fica bem localizado, né? Abordando, né, o povo sertanejo, o povo indígena e um povo quilombola, né? Isso. Tem Legal. comunidades próximas ali. Quando Uhum. a sua família pretende ir para esse lugar, quando? Já tem uma data, uma estação, um tempo? Sim, a gente não tem uma data específica, mas é entre a segunda quinzena de fevereiro. Então, Legal. até o final de fevereiro já, 2023, a gente vai quer estar morando lá nessa região já, nessa cidade, e seja o que o Senhor quiser, né? Amém. Vamos. A gente tem um foco não só com plantação de igreja, mas a gente tem um foco também com trabalho geracional. Então a gente quer trabalhar com crianças, que é a perspectiva da Jéssica também, Sim, com sim. jovens, adolescentes, um público mais velho, e sem falar também num trabalho de desenvolvimento comunitário. Então o carro-chefe é a plantação de igreja, mas não se esquecendo da área social também, que é muito importante. Mas isso na medida que Deus vai enviando mais obreiros, né? Amém. Du, se você pudesse deixar uma mensagem para a igreja do Senhor, uma mensagem de conscientização sobre a importância de ter esse olhar missional, né? Esse olhar que é para fora das quatro paredes. O que você falaria? Então, normalmente quando eu vou falar sobre missões na igreja, a gente sempre cita Mateus capítulo 28, Marcos 16, né, que fala muito sobre missão. Mas eu queria citar uma moça, né? Queria citar uma moça que ela. Queria citar duas moças, na verdade, uma bíblica, né? E uma história extra-bíblica. Então, rapidamente. Lá em Ruth, capítulo 1, a partir do versículo 16, a gente vai ver a confissão de Ruth para Noemi. Então, Ruth, só dando um panorama rapidinho aqui, Ruth, ela é moabita, então ela é fora do povo de Israel, e só que ela é uma viúva junto com Noemi, porque ela era casada com um dos filhos de Noemi, só que todos os homens da casa do lar morreram, tanto o marido de Noemi quanto os dois filhos que ela tinha. Então, Ruth e Noemi, elas ficaram viúvas. E Noemi, como era uma judia, ela propôs de voltar para Judá, para Belém de Judá. E Ruth, como uma moabita, ela poderia muito bem voltar para a casa dela, né? Para a Sim. terra dela, para os deuses dela e etc. Mas ela não, ela resolve ir com Ruth. Então, uma das afirmações mais lindas que eu acho é quando ela fala, Ruth capítulo 1, versículo 16, ela diz assim: Ruth, porém, respondeu: Não insista comigo que te deixes e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Ou Forte. seja, a gente chama isso de contextualização. A gente chama isso de você olhar para uma nação, ou olhar para um lugar, olhar para um povo e colocar aquele povo no seu coração, né? Então a Ruth ela olhou para o povo judeu e falou assim: esse povo é o meu povo. Olhou para o Deus dos judeus e falou: esse Deus vai ser o meu Deus agora. E ela me lembra muito Jesus. Jesus, antes de vir para essa dimensão aqui, Jesus ele se despiu de toda a glória, de toda a sua natureza divina, né? Não veio com toda a sua, digamos assim, como é que eu posso dizer, com os privilégios da sua natureza divina, né? Mas se humilhou e veio como homem e serviu. Então, a missão é servir. Missão é olhar para o outro e ter compaixão ao ponto de considerar o outro superior a você mesmo. Então, Noemi fez isso. E só para a gente terminar, tem uma história de uma moça, de uma missionária chamada Sophia Miller, né?
e ela trabalhou muitos anos com povos indígenas, e ela é uma americana, e um dia ela estava passando, indo para o seu trabalho, e a história vai contar que ela ouviu um pregador de rua pregando, mas simplesmente ela passou pela praça e ela ouviu o pregador, ela não parou, ela simplesmente passou, só que aquilo que o pregador, naqueles segundos que ela passou, ela guardou, ela ouviu e aquilo ficou batendo no coração dela, na mente dela, né? E Sim. ela chegou em casa, ela tinha uma Bíblia, ou ela adquiriu uma Bíblia, e ela se converteu, então, lendo a palavra, né? E Aham. aí, quando ela se converteu, ela decidiu se tornar missionária. E ela veio pro sul, né, do hemisfério sul, e entrando pela Colômbia ali, ela começou a trabalhar com povos indígenas. E ela entrou para o Brasil também. E a história vai dizer que ela passava horas e horas em comunidades, ensinando a Bíblia, aprendendo a língua e etc. E quando ela voltava ou quando ela ia para uma outra comunidade indígena que tinha que viajar a canoa a noite toda, de dia ela ensinava na comunidade e de noite ela interpretava a Bíblia, ela traduzia a Bíblia para a língua do povo indígena. E aí, no final da vida dela, um repórter cristão foi perguntar, né, como que foi a missão dela, como que foi o chamado, etc. E perguntou para ela, se você fosse descrever, Sofia, para mim, como que foi o seu chamado? E aí ela simplesmente olhou para ele, esperou um pouco para responder, pensou, e ela falou que não houve chamado. Aí ele meio que ficou assim, mas como assim não houve chamado? Eu falei assim, não houve chamado. Eu simplesmente li uma ordem e obedeci. Amém. Então, ela simplesmente leu uma ordem que é Jesus falando: vão a todos os cantos da terra e pregam o evangelho, levem esse evangelho. E ela simplesmente, aquilo foi o chamado dela. Então, assim, eu não vi Deus fisicamente falando para mim, vai a tal lugar, mas eu simplesmente vi uma mensagem e obedeci. Então, essa dimensão de obediência que a gente, ou que a igreja local, ela deve ter. Então, aonde a gente estiver na sociedade, a gente tem que levar o reino de Deus como mensagem principal. Amém. Amém, meu amigo. Obrigado. Então, simplesmente lendo a palavra de Deus, somos comissionados a pregar o evangelho, a dizer as boas novas a toda criatura. Gente, estou muito feliz. Essa foi a nossa conversa com o Eduardo. Eduardo está indo agora, em fevereiro, né? Finalzinho de fevereiro, está indo para Pernambuco falar do amor de Jesus numa cidade maravilhosa. Então, se você quiser saber mais, entre em contato com ele. No link do nosso vídeo vai ter as redes sociais, como achá-lo, como poder orar, interceder e até mesmo ofertar na vida do Eduardo. É um amigo de Deus, um cara que quer amar o Senhor e quer fazê-lo conhecido pelas nações. E na questão, o povo nordestino. E, gente, já quero dizer, entre no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para os próximos vídeos que tiver subindo aí, você vai ter toda a lista e os guias dos vídeos que nós temos aqui no canal da Família Vitoriosa. E é isso. Aguardo vocês no próximo episódio e que Deus continue nos abençoando, viu? Fica conosco no Giro Missionário. É nóis!